Olá, amigos do canal Asa, Captain Bob, gravando um pequeno vídeo para comentar sobre o codeshare entre Gol Linhas Aéreas e a Azul, que foi anunciado ontem à noite pelas assessorias de imprensa das duas companhias. A gente estava escutando aí na comunidade aeronáutica que poderia acontecer uma fusão, a gente achava difícil, inclusive entre os consultores na área financeira, havia uma desconfiança porque existem muitos entraves envolvendo uma possível fusão. Pode acontecer? Pode, mas seriam muitas barreiras, né? A gente sabe que a Gol opera aeronaves da Boeing, Boeing 737, e a Azul opera aeronaves da família Airbus, né, os jatos Airbus e Embraer, né, 195, nós temos o E2, então já as frotas seriam diferentes, né? Outro problema, a Gol está agora, recorreu, né, ao Chapter 11 lá nos Estados Unidos, né, essa recuperação judicial, e a Azul ainda não, né? Então não era tão fácil a Azul chegar e simplesmente se juntar com a Gol, até porque existe todo esse processo do Chapter 11, os credores envolvidos, então não pode se tomar qualquer decisão sem que exista esse acordo, né? Precisa haver um acordo entre todas as partes para acontecer uma fusão, mas como eu falei, é bem complicado uma fusão entre as duas, grupos de voos diferentes, salários diferentes, etc. E aí surgiu a surpresa ontem à noite do codeshare, né? Na realidade, né, como a gente já comentou no Asa News, o segredo é a alma do negócio. Então, primeiro o Rogerson da Azul falou que não existia essa possibilidade de fusão, que a Azul não estaria interessada, e de repente surge esse assunto assunto não, né? Foi anunciado o codeshare, né? Então, para quem não conhece, né, um compartilhamento de voos, né? Então, por exemplo, você vai comprar uma passagem na Gol, né, para um determinado destino, e quando você for entrar no avião, pode ser que seja um avião da Azul e vice-versa. Isso já aconteceu aqui no Brasil, né? A Transbrasil e Varig, e a última operação desse gênero que a gente viu foi entre a TAM e a Varig, né? Acho que, se não falha a memória, foi feito em 2003. Então, na realidade, a Varig já não passava por uma fase boa financeira, e houve essa necessidade de compartilhamento de voos, até porque eles tinham uma dificuldade de frota, então eles queriam reduzir os custos, né? Esse tipo de operação ajuda a você reduzir os custos de ambas as companhias. E no caso agora, né, a Gol e a Azul estão com problemas financeiros, tanto que a Gol já foi recorrer, né, ao Chapter 11, a Azul ainda não, mas ambas estão com situação financeira delicada. Acredito até que a Gol já esteja se encaminhando para uma situação bem melhor em relação à Azul, mas de qualquer maneira uma situação delicada para ambas, né? E o codeshare surge como uma solução né, de imediato para que elas possam, né, respirar um pouco mais, né? Não sei se a Azul vai recorrer ao Chapter 11, lembrando que a Latam, né, recorreu na época da pandemia ao Chapter 11, né, capítulo 11, né, que é um processo que você abre lá nos Estados Unidos, uma proteção. Na realidade, por exemplo, os credores, né, vão dar um tempo, né, uma pausa na cobrança das dívidas, né, da companhia, para que você possa ajeitar o caixa, né, justamente ter um ar, né, para você, um respiro, né, para você justamente conseguir continuar a crescer, né, e ao mesmo tempo poder pagar aos poucos, né, suas dívidas. Então você vai redefinir, né, o pagamento de dívidas, estabelecer qual é o melhor processo de pagamento de leasing de aeronaves, etc. Então isso funciona desta maneira, né? Então eu queria lembrar, então, eu estava falando da Latam, só rapidamente, que a Latam recorreu ao Chapter 11, já saiu do processo e saiu fortalecida. A grande maioria, né, das companhias aéreas que recorreram ao Chapter 11 saiu muito bem, né, e fortalecida. É o caso da Latam, né? A gente vê hoje
o caixa está muito bom, né? A empresa crescendo, hoje é a primeira no Brasil, mercado doméstico, internacional voltando a crescer também depois da pandemia. Então fizeram um bom trabalho de casa e o Chapter 11 ajudou bastante. Então, eu vou ler agora para vocês rapidamente alguns trechos do que foi enviado pela assessoria de imprensa da Gol ontem, né? Foi ontem à noite, eu recebi um e-mail deles. Então, falando, Azul e Gol anunciam acordo de code share, né? Então, vamos lá. Os clientes terão acesso à grande conectividade dos voos domésticos. Então, reforçando aqui voos domésticos, porque na época a Varig e Transbrasil operaram alguns voos internacionais em code share, né? Então, a conectividade em mais de 150 destinos e poderão escolher o programa para acumular pontos gerados nos voos em code share. É uma coisa que eles fizeram questão de lembrar, é que os programas de milhagens continuarão a trabalhar no modo, né, que cada um estabeleceu, mas os clientes poderão usufruir de ambos, né? Ou seja, acredito que haverá uma troca de pontuação, etc. Né? E aí, então, reforçando aqui a data, foi emitido esse boletim no dia 23 de maio de 2024, né? Então, falando do acordo de cooperação comercial que vai conectar as suas malhas aéreas no Brasil por meio de um code share. A parceria inclui as rotas domésticas exclusivas, ou seja, operadas por uma das duas empresas e não a outra, ou seja, uma não vai operar em cima da outra. Isso aí é que é justamente o ponto-chave do code share. Então, em vez de uma concorrer com a outra, elas dividem assentos. Então, por exemplo, determinado X, né, 20 ou 30 assentos num avião por exemplo, da Azul, serão de clientes da Gol, ou mais ou menos. Então, eles vão estabelecer essa divisão. Então, o cliente da Gol, por exemplo, que vai viajar e for um avião da Azul, ele compra a passagem Gol e vai estar no avião da Azul com o assento que foi reservado, né, para esse tipo de operação. Vamos lá, ver o que mais aqui. O acordo envolve também, programa de fidelidade, permitindo que membros do Azul Fidelidade e do Smiles acumulem pontos ou milhas do programa de sua escolha, ou seja, o cliente vai ter essa opção, né? Esse acordo vai trazer enormes benefícios para os nossos clientes, né? No caso da Gol. Que mais que nós temos aqui? Olha, com a malha altamente conectada da Azul, lembrando que a Azul opera em muitos destinos que a Gol hoje não opera. Por exemplo, tem a Azul Conecta, né? Tem os voos com ATR, então para os clientes da Gol vai ser bastante interessante, né? Que mais que nós temos aqui que é importante a gente salientar? Eu queria ver aqui, vamos lá, aqui eles estão falando dos exemplos, né? De um cliente que pode embarcar num determinado voo que hoje uma companhia não opera. É o caso, por exemplo, da Gol, que não opera em muitos destinos regionais. Então aqui, Azul e a Gol possuem cerca de 1.560 decolagens diárias. O acordo vai criar mais de 2.700 oportunidades de viagens com apenas uma conexão. Então é isso, pessoal. Eu trouxe esse vídeo para vocês, para a gente também aqui no canal Asa passar essa informação atualizada, né? A gente tem comentado bastante sobre a situação de todas as empresas aéreas no nosso Asa News, então achei importante trazer esse vídeo para vocês. E aí aproveito também para anunciar que na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, nós faremos um Asa News, né? Presença do Peter Biondi, que é o consultor de aviação nos Estados Unidos, também o Rui Amparo, que inclusive foi vice-presidente da TAM Linhas Aéreas por bastante tempo, foi da Beara, então ele vai comentar essa questão do code share, e também o Adriano Pescada, que é da Foquemos Investimentos, ele que também costuma trazer vídeos bastante interessantes, e os comentários dele no próprio Asa News, falando da situação financeira das empresas aéreas e também o que está envolvido
estará envolvido nesse code share entre a Gol Linhas Aéreas e a Azul. Então, não esqueçam, na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, teremos o Asa News e a gente vai iniciar o programa justamente comentando sobre esse code share. A gente estará com espaço aberto para as perguntas de vocês. Lembrando que o chat estará disponível e será uma live, ou seja, ao vivo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês poderão trazer na segunda-feira e a gente vai responder sem problemas. Valeu! Bom fim de semana a todos. Capitão Bob hoje em João Pessoa, amanhã seguindo Brasília pela manhã, almoço lá em Brasília e depois à noite segue para Manaus. E depois domingo retornando Manaus, Brasília e Guarulhos no final da tarde. Segunda-feira a live do Asa News aqui no canal Asa às 8 horas da noite. A gente se vê lá. Um abraço a todos e muito obrigado.